Há muito tempo surgiu um texto, e esse texto ganhou um nome, chamado hoje República. Esse texto foi atribuído a uma personagem que, enfim, seria histórica, e o nome dessa personagem é Platão. Esse texto provavelmente é conhecido por basicamente quase todas as pessoas, considerando que ele aparece nas escolas. E ele trata de um tema, tem uma alegoria que aparece lá, que muitas vezes o pessoal recorta do texto e transforma numa espécie de metáfora para tudo, né? Transcendental, que passa o tempo, passa os séculos e ainda significa alguma coisa e quer dizer algo para nós hoje. Esse trecho foi chamado, hoje é chamado, de Alegoria da Caverna de Platão, é dito dessa maneira. É interessante que muita gente que só teve o contato com esse texto através dessa percepção de sala de aula, às vezes não conhece que Platão não aparece nesse texto. Esse texto, na verdade, é como se fosse uma obra de arte em que outras personagens estão dialogando, entre elas Sócrates. Então Sócrates, que faria referência também a outra personagem histórica, mas nessa obra não é uma personagem histórica, é uma personagem de um texto. Ela, dialogando com outras pessoas, propõe uma espécie de, chamaríamos hoje, exercício mental. Hoje a gente chama, assim, hipótese. Imagine se acontecesse isso, isso e aquilo para tentar mostrar algum ponto. A gente chama hoje em filosofia geral, em geral, a gente chama isso de experimento mental. Então ele faz uma espécie, digamos assim, se a gente puder traduzir para aquele tempo, de experimento mental, onde sugere Sócrates, a personagem, que a gente deveria imaginar uma situação na qual certas pessoas estão presas dentro de uma caverna e essas pessoas escapam da caverna, ou melhor, uma dessas pessoas escapa da tal caverna, enxerga o mundo como ele é do lado de fora, o sol e não sei o que, representante de uma ideia de bem, mas isso não vem ao caso, e depois ele volta para a caverna e conta para as outras pessoas aquilo que ele viu e acaba sendo hostilizado pelas outras pessoas. Bom, essa espécie, se pudermos traduzir, de experimento mental, encontra alguma ressonância em uma coisa que hoje a gente pode ver aqui. E aí eu vou avançar uma hipótese aqui com vocês. Independente do que queria dizer aquele autor que escreveu a República, a primeira pessoa que colocou tintas no texto ou que pronunciou para alguém escrever, ou seja, como for, teve a ideia dessa coisa antes de virar texto. Quando essa pessoa tem esse tipo de pensamento, ela faz referência a provavelmente alguma coisa específica que ela estava querendo dizer, que você só consegue entender melhor se você ler o livro inteiro da República, se você tiver algum conhecimento a mais sobre outros aspectos daquele texto, onde, para quem ele estava falando, com quem ele estava tentando dialogar. Só assim que você vai ter um grau maior para tentar entender o que estava querendo ser dito com essa espécie de, digamos assim, traduzindo, experimento mental. Só que, isso é importante, tem uma coisa mais superficial, que isso sim passa através do tempo, que é uma base mínima de significado daquilo. O que é essa base mínima de significado daquilo? A personagem Sócrates, aquela personagem que está dentro da caverna, ela percebia as coisas de um modo e depois tomou noção de que haveria coisa por trás das coisas que ela percebe. Isso, nesse grau tão simples desse jeito, é transponível para outros tempos. É totalmente transponível para outros povos diferentes. Quer dizer, existe um mínimo de referência nesse texto que consegue dialogar com qualquer tempo, com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que seja capaz de ver que eventualmente em algum momento de sua vida ela percebeu algo e aquilo que ela percebeu não era exatamente o que ela verificou depois
por trás dessa primeira impressão. Então ela teve uma impressão e essa impressão não correspondia ao que ela percebeu depois acerca de um objeto, ou seja, do que for. Mas em linhas gerais, essa construção é possível. Tem um filme muito posterior, da idade contemporânea, da minha infância, por sinal, que se chama Matrix, ou Matrix, em que há um diálogo sobre uma outra coisa completamente diferente, né? O filme trata de uma... Enfim, spoilers vão acontecer aqui, o filme é muito antigo. O filme trata de uma realidade que seria totalmente construída e que um ator específico nessa história, uma personagem específica, percebe que tem algo errado com aquilo que ela vê, não sabe exatamente o que tem de errado, mas ela percebe que tem algo de errado, e então ela depois toma a noção que aquilo que ela tinha a impressão de que era real, na verdade não era real. Então ela percebia alguma coisa e depois mudou de constatação, constatou que há algo por trás daquilo que ela percebia. Então, em linhas gerais apenas, é o mesmo esqueleto, percebe? A gente pode entender que há uma estrutura, uma base de estrutura nesses dois enredos que falam alguma coisa em comum. Só que a semelhança termina aí. Porque o que Platão queria dizer, pensava, ou o autor que eventualmente pensou nisso primeiro e falou para alguém e essa fala chegou a Platão, ou sei lá se há um Platão, se não há, mas o fato é, a pessoa que escreveu o texto inicialmente, ela tinha um conjunto de intenções na hora de escrever aquele texto e aquele texto se relaciona com esse conjunto de intenções específico. Já o outro texto, o texto da Matrix, se relaciona com outro conjunto de intenções e se relaciona com outro conjunto, inclusive, de recursos, tanto estéticos quanto conceituais, para a elaboração daquilo que pode ser uma metáfora que vai no raso nesse sentido e que pode ser uma metáfora para outras coisas específicas a depender da sua leitura. Porque você pode usar essa leitura como uma metáfora para uma questão política, por exemplo. Né? Uma questão política em que você, na superfície, você não percebe como as coisas são e de repente você sabe que tem uma coisa por trás, maior, e as máquinas do filme podem ser os políticos que estão te, enfim, manipulando, e aí você descobre que está dentro de um sistema e você vai sair do sistema. Quer dizer, essa metáfora não está no filme. É você que na sua leitura faz uma aproximação metafórica e diz essas coisas são muito semelhantes, eu consigo enxergar comparativamente o que está no filme com essa realidade política. Você pode ir para outra metáfora completamente diferente que não tem nada a ver com política e pensar na ideia de uma epistemologia de como é que você conhece o mundo a partir das suas percepções, das suas visões e se questionar se há algo por trás do mundo. Há algo por trás do mundo que você não conhece. Existe um experimento, outro experimento mental que entrou na filosofia já e muitos autores repetem, como por exemplo o John Searle, que trata de uma ideia de cérebro na cuba. Imagine que seu cérebro está na cuba e uma cuba, enfim, projetada de um certo jeito, em que todos os impulsos que recebe o seu corpo através da sua percepção são reproduzidos de uma maneira mecânica nessa cuba, de modo a criar uma realidade virtual, que é exatamente essa aqui onde você está. Se esse experimento mental fosse verdadeiro, pensando nessa hipótese, como é que esse cérebro na cuba saberia que ele, por trás daquilo que ele está vendo aqui, experimentando, na verdade tem uma outra realidade onde ele está numa situação que é apenas um cérebro dentro de uma cuba. Um cérebro e todos os seus dispositivos nervosos necessários para perceber o mundo visível, o mundo que a gente entra em contato. Então, perceba, você pode assistir o Matrix, você pode ler a República de Platão e, mais especificamente, essa alegoria da caverna e chegar a metáforas completamente diferentes. Mas quem faz a metáfora é você e não a obra.
Você que no exercício comparativo compara coisas que têm um esqueleto mínimo em comum. Qual é esse esqueleto mínimo em comum? Todo mundo sabe, todo mundo vê o tempo inteiro, seja nessa sociedade, seja na sociedade grega, seja numa outra sociedade de pessoas na África ou na Ásia, ou seja em que tempo que for, pessoas percebem porque elas têm uma estrutura mínima, uma base mínima de estrutura, em que normalmente elas veem em vários aspectos contextuais diferentes, que ora elas percebem alguma coisa, avaliam alguma coisa e depois elas notam que essa percepção estava equivocada. É só isso, essa estrutura mínima é o elo que está ligando a alegoria da caverna de um lado, o filme da Matrix de outro e todas as suas metáforas que você puder pensar em situações semelhantes, como a do cérebro da Cuba, como a da política em que você não percebia como é que é a política de verdade, depois você percebeu, ou qualquer coisa nesse sentido. Pois bem, por que isso é importante? Porque a gente precisa saber fazer esse distanciamento não metafórico, a gente precisa isolar os textos antigos de outras épocas para a gente não achar que aquele cara está reproduzindo aquilo que a gente está achando, ele está produzindo uma metáfora para aquilo que a gente está vendo hoje. Não é necessariamente a mesma coisa. Percebem? Isso é muito relevante de entender quando a gente vai estudar textos históricos. Não só textos históricos, mas qualquer tipo de vestígio histórico, como vestígios de quadros da época renascentista ou esculturas no tempo dos reinos egípcios da antiguidade. Você tem que perceber que algumas estruturas mínimas você vai captar e às vezes você projeta suas próprias metáforas na percepção dessas pessoas, achando que você entendeu o que ele queria dizer, quando na verdade é você que está, por assimilação, colocando as suas questões lá no texto da outra pessoa. Certo? Por que isso tudo é interessante para a gente pensar a sociedade contemporânea? Para além de a gente ter uma perspectiva de história que tente se aproximar dos fatos no passado, que é uma coisa que eu acho relevante, renovo a minha fala sobre isso. Mas para além disso, há uma outra necessidade da gente compreender uma coisa. Tem uma tentativa muito presente nos discursos políticos de naturalização de certos aspectos. Então, às vezes as pessoas recorrem a coisas que aconteceram lá no passado e que tinham outras formas e formas totalmente mutáveis, transformáveis, que as pessoas tomam como natural numa naturalização no discurso. O Aristóteles diz na Política que o homem é um animal político, diz ele. Então ele produz, diferentemente das abelhas, que tem a sua colmeia, ou diferentemente de certos animais como lobos que caçam, o ser humano tem aspectos diferentes na sua relação uns com os outros, na sua relação de uns com os outros, que faz com que o humano tenha uma característica especial. Ele tem uma capacidade de linguagem diferenciada. Bom, isso era verdade lá, muito tempo atrás, quando foi escrito esse texto atribuído a Aristóteles, e isso continua uma realidade atual. Quer dizer, isso foi uma coisa, nesse ponto, percebida, que é tanto comum lá, quanto é comum aqui. E depois ele conclui, ele diz, e um ser humano que não vivesse em polis, não vivesse em política, não fosse um animal político, não seria exatamente um ser humano. Ele fala então, seria ou um deus ou uma besta. Seria um monstro, ou enfim, seria muito acima ou muito abaixo do ser humano, mas não seria um ser humano. Essa é a proposta que Aristóteles coloca. Para a gente pode soar um pouco estranho, porque quando nós falamos no termo humanidade, nós pensamos, quando a gente fala em um humano específico, nós pensamos em uma característica biológica e não numa característica social biológica, que é o que está mais ou menos implicada nessa proposição que está nessa
fala atribuída a Aristóteles na política. Bom, se a gente pensar como ele, sugere-se então que o ser humano, para ser humano, ele é um animal social e biológico. Biológico, que com todas as suas características que categorizam como ser humano, mas um ser humano fora de sociedade nem sequer poderia ser chamado de ser humano, porque ele não teria uma característica necessária para você chamar um indivíduo de ser humano, que é estar em sociedade. A constituição de ser humano seria estar em sociedade política. Isso pode soar um pouco estranho para a gente, e talvez seja difícil e inalcançável o que exatamente queria dizer a pessoa que escreveu essas frases nesse texto atribuído a Aristóteles. Por quê? Porque talvez seja metafórico. Talvez ele queira dizer assim, que o ser humano, do jeito que deveria ser, não pode ficar isolado. Talvez ele esteja construindo o conceito de ser humano dessa forma que eu disse para vocês. Um animal social e biológico, e se ele for só biológico, se ele crescer, sei lá, Tarzan, ou se ele eventualmente naufragar, o náufrago, e ficar numa ilha isolada, ele não vai ser exatamente humano, porque a categoria de humanidade necessita do aspecto social. Pode ser que ele esteja querendo dizer as duas coisas. Como é que eu eliminaria a dúvida? Se eu pudesse viajar no tempo e perguntar para ele. Mas o texto é suficientemente aberto para que a gente não saiba exatamente o que está querendo dizer aquilo, e a gente pode levantar hipóteses plausíveis e não exatamente ter certeza daquele objetivo daquele texto específico. Consegue compreender? Porque existe uma linguagem aberta o suficiente de modo que a gente não tem os recursos, ou pelo menos eu não tenho, talvez uma pessoa com mais leitura de outros textos atribuídos a Aristóteles consiga cruzar a informação e mostrar para mim que tem sim como você elidir essa dúvida, mas assim, a princípio, pelo que eu tenho, pelo que eu já chequei, isso é um conteúdo específico em aberto. Mas esse papo todo então que a gente tem aqui é para que a gente considere duas coisas. Primeiro, existe uma diferença entre o ator de hoje que está falando qualquer coisa na internet, ou escrevendo livros, ou pensando sem falar nada para ninguém, e os recursos conceituais e os motivos que faziam uma pessoa escrever no texto lá no passado. Então Platão, quando faz a alegoria da caverna, ou a pessoa que fez a alegoria da caverna, não tinha na cabeça os mesmos problemas exatamente que você. E talvez nós nunca saibamos quais eram exatamente os problemas que ele tinha na cabeça. Mas algumas semelhanças são transponíveis, porque algumas coisas estão nos humanos do passado, estão nos humanos do presente e estão nos humanos de diferentes sociedades. Isso, por exemplo, a capacidade de notar que você, como indivíduo, eventualmente percebe alguma coisa e depois você percebe que essa coisa que você percebeu antes estava equivocada, não correspondia ao que você chama de realidade, não correspondia a uma percepção mais aprofundada e mais cuidadosa da realidade. Então, esse fato que se reproduz no tempo e nas culturas completamente diferentes gera um mínimo comum que é possível de passar através do tempo e significar alguma coisa para a gente, porque a gente tem esse mínimo comum em relação. Isso é importante para a gente produzir o afastamento das fontes históricas, ao mesmo tempo que não cria uma estranheza absoluta, no sentido de que seria impossível compreender o que aquelas pessoas estão pensando ou falando. Essa necessidade de afastar essa estranheza absoluta é uma necessidade de afastar uma espécie de ceticismo absoluto que tornaria impossível falar sobre o que as pessoas pensavam ou achavam ou faziam no passado. Certo? Por outro lado, me interessa também, nesse tema todo, com essas relações todas e desses temas todos que eu falei aqui, tratar de uma coisa, que é o fato de que esses fatores mínimos às vezes fazem você confundir as coisas e projetar questões que estão dadas no presente ou em dada época sobre o passado e naturalizar, achar que elas são eternas. O próprio Aristóteles comete esse tipo de ato na própria política, quando ele fala exatamente que a escravidão é um fenômeno natural. É impossível, ou enfim, ele não chega a dizer isso, mas ele diz que é natural, as sociedades todas têm escravidão, sempre vai ter, é uma
questão que é da sociedade humana. E ele contra-argumenta, inclusive, ele diz, outras pessoas pensam que não. Provavelmente ele está associando isso aos sofistas, que, né, tentavam desessencializar as coisas não são o que são em ponto final. Podem ser assim, de um jeito, podem ser de outro, e o núcleo de pensadores, a partir do século V, que falou sobre, do século V antes da Idade Cristã, que falou sobre isso, esses pensadores que falaram sobre política em geral, entraram no jogo político e ensinavam alunos em Atenas para que eles ascendessem politicamente, essas pessoas valorizavam essa questão de que uma coisa é percebida por uma do jeito que pela outra não é e tal, e criou-se um núcleo, porque sofista inclusive é um termo histórico. Antes aparece em Heródoto, sofista, o termo sofista para nomear, por exemplo, Pitágoras. Já falei isso aqui várias vezes. Não de uma maneira pejorativa, mas como um sábio, como uma pessoa que tem um conhecimento específico, um sofista como sinônimo de sábio. Provavelmente a partir do ingresso dos sábios na disputa política, isso criou uma espécie de revolta, especialmente em Atenas, que fez com que boa parte dos cidadãos criassem uma espécie de birra com os pensadores chamados sofistas. Por isso, por exemplo, Aristófanes, quando vai sacanear Sócrates nas Nuvens, que é uma peça de Aristófanes, ele apresenta Sócrates como sofista. E Platão faz um esforço, os textos de Platão fazem um esforço muito grande para separar a figura de sofista da figura de filósofo, que está tentando buscar a verdade, e aí o sofista ele caracteriza da pior maneira possível, muito provavelmente, dado essas relações de texto, considerando o texto de Aristófanes, que a população já se incomodava com o termo sofista. Então, considerando a época histórica, considerando os textos que a gente acha que provavelmente são da mesma época da origem dos textos de Platão, parece totalmente plausível levantar a hipótese de que a compreensão acerca do termo sofista é um reflexo dos ingredientes específicos daquela cultura que rejeitavam os sábios que já tinham o nome de sofista, como aparece em Heródoto, por exemplo. Então, provavelmente, sofista era um termo que significava apenas sábio, e como as pessoas começaram a ficar com raiva dos sábios que influenciavam na política, criou-se uma necessidade de distinguir sábio de verdade e sábio de mentira. E o sábio de verdade foi o nome atribuído, usado para sofista, que já era o que estava naquela cultura sendo pejorativo, e criou-se, ou adotou-se, na verdade, o termo filósofo, que já aparece nos escritos daquele cara da medicina, que eu esqueci o nome agora. Juramento de Hipócrates, o termo filosofia já aparece lá em textos de Hipócrates, por exemplo. Então, a adoção dessa linha e divisão provavelmente vem desse fato histórico específico. Então, não é que existe uma essência sofista e uma essência filosófica. Isso é um resultado de uma disputa retórica, de uma necessidade de certos sábios se distanciarem dos sábios errados, dos sábios que não são sábios de verdade. Muito provavelmente, isso é uma hipótese que eu estou propondo para vocês, mas é muito provável, é muito plausível essa hipótese. E criou-se então uma negação histórica que atravessa o tempo, que as outras pessoas reconhecem nesse recurso ao uso da palavra sofista, em relação àquelas pessoas que tentam desessencializar algumas coisas. Só que desessencializar não necessariamente é uma coisa negativa, e não necessariamente é maluquice pós-estruturalista que quer achar que nada é verdade. E tudo é construção, e a gente tem que desconstruir tudo, enfim. Isso pode dar problemas, e eu estou fazendo uma caricatura, né? Os pós-estruturalistas, filósofos mesmo, como Derrida, por exemplo, não são essa caricatura que eu estou desenhando, isso é o que fica no senso comum. Então eu estou jogando com o senso comum como Platão jogou com o termo sofista do senso comum de seu tempo. Mas a questão é, não necessariamente querer desessencializar coisas é coisa ruim, como não era com as pessoas que estavam tentando mostrar que a escravidão na época de Aristóteles não era uma coisa essencial, já aquela época.
né? Então não é uma coisa de tempo, não é que naquele tempo, aí a gente, às vezes as pessoas essencializam por período, né? Naquele tempo você só podia pensar assim, naquele outro tempo você só podia pensar assado, e nem sempre é assim. Isso também é uma espécie de essencialização de períodos, né? Então por que eu faço esse discurso e essa necessidade de conversar sobre isso? Porque muitas coisas do sistema social atual são essencializadas no discurso, quando faz essas comparações, esses usos abusivos da retórica de modo inadequado. Por isso, você pode, para exemplificar e entender isso que eu quero dizer, a gente pode ir para o tema do dinheiro. Trocas humanas é uma coisa que, se você ir para um mínimo básico, está em todas as sociedades. Você é humano, você está em sociedade, você conversa com outras pessoas, você faz trocas. Você faz trocas dos mais diversos tipos. Trocas são coisas, então, dessa maneira, estruturais da sociedade. Trocas existem, sempre existirão, não importa se daqui a 100 anos, se é 100 anos para trás. Agora, uma outra coisa muito específica é o tal do dinheiro cunhado. Porque a gente pode até exagerar o conceito de dinheiro e dizer que qualquer coisa que serve como troca é um dinheiro, sal é um dinheiro, enfim, você pode ir para esse tipo de leitura mais abrangente. Mas o dinheiro específico que você conhece, como papelzinho moeda, com um risquinho dizendo que esse dinheiro é válido, um desenhinho lá, isso é muito posterior, isso é histórico. Dinheiro não é estrutural da sociedade, digamos assim, não está nas bases mínimas da sociedade. O dinheiro é um dos fenômenos que emerge como uma especificação histórica de uma estratégia de relação de seres humanos. Depois de um tempo, o dinheiro cunhado se espalha. Ele não surge nem, inclusive, em um lugar só. Tem uma hipótese de provável surgimento ali na Lídia, próximo à Grécia, ali na Anatólia, e tem uma hipótese de surgimento na China. O papel moeda, inclusive, teria surgido na China muito anteriormente à adoção de papel moeda no Ocidente. Então você tem surgimentos diferentes de uma especificação de um trato com as relações de troca, que é a formação do dinheiro papel, ou do dinheiro moeda, e depois do dinheiro papel moeda. E isso está em constante transformação, porque se existia dinheiro papel moeda e ainda existe até hoje já está em processo de transformação, que o dinheiro, hoje, o meio de troca, ele é às vezes um meio eletrônico virtual, através de um cartão. Então o cartão, hoje em dia, funciona como uma estrutura criada, uma estrutura modificável, que surgiu no tempo, surgiu em uma sociedade, se espalhou para outras, que otimiza certas relações. Depois, você tem, agora está surgindo em alguns lugares, dificilmente você acha no Brasil, mas em alguns lugares já tem, que você, com o celular, você consegue fazer transições. Você tem o dinheiro ainda nessa concepção de dados bancários e você faz a troca de informação de dados bancários através do celular e não mais do cartão. Quer dizer, aspectos de troca são básicos e estão em qualquer sociedade, mas existem aspectos que se transformam. E aí existe um lance muito importante para a política, que é uma coisa que eu estou tentando falar para vocês há algum tempo. Algumas coisas se transformam e não de maneira essencial, como é o caso da transformação de papel dinheiro, papel moeda e papel... enfim, papel moeda só. Papel moeda se transformando em dados eletrônicos. Essa transformação não é essencial. Não é essencial, não tinha que ser assim. Foi assim ocasionalmente. Só que esse método de executar trocas é um método que, por uma série de motivos diferentes, é tão mais forte do que a transição de papel moeda, que ele começa a se impor. Ou pelo menos, não posso dizer que é mais forte, mas tão suficientemente forte que ele se impõe numa relação de convívio. Existe hoje na sociedade brasileira o papel moeda e existe o dinheiro em transição de dados eletrônicos. E algumas coisas, aí é isso que eu tento falar com vocês, algumas coisas se impõem não por vontade, não porque discurso, não porque não sei o quê, mas porque existe uma referência na realidade que se impõe, que é a força. A força propriamente dita da eficiência, nesse caso, dessa transição, se impõe, é força mesmo, é impositivo.
Ele se impõe independente de você querer ou não querer. As pessoas, se você não tiver uma maquininha de cartão e você tem uma loja, qualquer coisa, você vai ter problemas, você vai vender menos. Então você se impõe a ter a máquina do cartão. Isso equivale ao celular. Se você quiser, você pode não ter celular. Mas você vai ter uma série de dificuldades na sua vida. Você vai se tornar tão não competitivo que o celular se impõe a você. A mesma coisa o uso do carro. Ninguém morria, ninguém tinha problemas há 3.000 anos atrás se não tivesse um carro. Hoje, mesmo que você não tenha a propriedade de um carro, você precisa o tempo todo andar de um ônibus, que é uma espécie de carro, digamos assim. Mas toda hora você tem que estar se locomovendo com o veículo automotor. Então o veículo automotor se impõe às necessidades de competição e de relação que você tem no mundo. Então não existe essa ideia de liberdade absoluta. As suas liberdades, elas são limitadas pelas realidades que se impõem pelas relações sociais. Isso é muito importante de entender. E eu falo isso tudo para voltar para o meu tema de amor e de paixão e de carinho, que é o tema da política. Na política, meus caros amigos, algumas coisas se impõem. Algumas coisas se impõem. Eu estou tentando dizer isso para todos os espectros das disputas políticas, porque as pessoas estão muito distanciadas da realidade. Vocês estão muito presos a discursos, sem considerar a realidade como ela é. Quem percebeu um aspecto da realidade já muito antes do tempo de hoje foi Maquiavel, conseguindo compreender que certas relações de poder se impõem, elas se impõem. Você pode tentar no discurso construir outra coisa, construir outros padrões de relacionamento. Só que se você tem uns padrões de relacionamento que são fofinhos, que não consideram que você tem que dar satisfação para outros grupos que estão disputando poder na sociedade, se você não considera isso, você não se mantém em posições de poder. Essa é a questão. Se você for teimoso demais, o Olavo de Carvalho ele tem um livro, inclusive, sobre isso, sobre Maquiavel, dizendo que ele é o grande mal do universo, que ele separou a moralidade da política. Não é uma questão de ensinar vocês o que vocês deveriam fazer. Você faz o que você quiser na sua vida. Eu não sou seu pai, eu não sou sua mãe, eu não vou te dar orientação do que você tem que fazer ou deixar de fazer na sua vida. O que eu estou tentando iluminar em vários vídeos, para vários grupos políticos diferentes de todos os ramos, é outra coisa. É dizer como é. Como é, independente de você achar, deixar de achar, gostar ou deixar de gostar. Porque como é? O fato é que se você não se relacionar com estruturas que são estruturas chaves de poder, essas estruturas chave de poder vão se opor contra você. E se elas forem mais fortes do que você, economicamente, politicamente, com influência religiosa, se você não tiver algumas estruturas, não estou nem dizendo quais, algumas, se você não tiver algumas estruturas para tentar dizer isso está errado, isso tem que mudar, então a gente vai se opor a essas pessoas que estão no poder, se você não tiver outras pessoas com poder do seu lado também, você não faz nada, você não faz absolutamente nada. É por isso que eu disse que você tem que considerar grupos religiosos como expressões políticas. Eu comecei esse canal para explicar isso, que a religião cristã, na sua formação histórica, se relaciona com uma formação de poder político, enfraquecimento do Império de Roma e ascensão de outros grupos sociais organizados e poderosos que se estabeleceram. E essas relações de estabelecimento não é só birra de anarquista xarope, que vai dizer assim, não, agora eu vou cruzar os braços e não vou fazer nada, poder para o povo, ui! Não adianta fazer isso, você tem que ter relações de poder. É por isso que depois a religião cristã se estabeleceu com relações com o poder imperial, com Constantino I e depois principalmente com Teodósio, que proibiu inclusive outras religiões. Esses tipos de estrutura são os tipos de estrutura que garantem poder. Não tem como você evitar que o mundo seja o mundo. Não adianta você mudar o discurso, não adianta você colecionar materiais, enfim, não usar garfinho de plástico, que você não vai salvar o mundo. Para mudar as estruturas de usar garfinho de plástico, você tem que disputar com gente que está produzindo garfinho de plástico.
entendeu? Você vai incomodar a gente que está produzindo garfinho de plástico. Então você tem que ter outras forças e bases de influência para confrontar quem está produzindo garrafinha de plástico. E eventualmente quem está produzindo garrafinha de plástico vai se aliar com outros grupos que não tem nada a ver, por exemplo, um grupo religioso XYZ, para que o cara diga assim, olha, garrafinha de plástico não tem nada de problema, isso não gera nenhum problema, Deus nunca foi contra a criação do plástico, a produção, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, porque aí esse grupo que é influenciado por esse líder religioso vai apoiar a tal da garrafinha de plástico, e isso não é errado, é como são as relações, é como são as relações políticas, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Então isso é uma questão de como as relações de poder se dão. Isso é uma coisa que está na própria República de Platão, quando Polemarco, outra personagem lá, está debatendo e ele sugere a hipótese de que política seria simplesmente ajudar os amigos e prejudicar os inimigos, né? Os ektrons, ou os polemios, que são as pessoas que estão em polêmica, em briga, ou as pessoas que são suas adversárias em qualquer coisa. Então, o que sugere de uma maneira totalmente belicosa por parte de Polemarco é uma coisa específica, que inclusive o próprio Sócrates de Platão refuta, explica por que ele percebeu as coisas erradas, mas a percepção mínima da coisa já está lá em Polemarco, já está lá na personagem de Platão, Polemarco, já está lá no Príncipe de Maquiavel, tá lá no Nazista do Carl Schmitt e tá em várias pessoas diferentes, porque isso é um dado. Isso é um fato que está aí no mundo. Você só consegue chegar ao poder se relacionando com outras pessoas. Isso sempre foi assim, sempre vai ser assim. E se você não se relacionar com pessoas com poder, algumas pessoas com poder contra outras pessoas com poder, você não faz nada. Não adianta você levantar a espadinha do rebeldão aqui, não vai fazer. Não vai fazer. Nunca vai fazer. Você tem que considerar a realidade como ela é. É isso que eu tenho proposto há muito tempo. E é por isso que eu não fico querendo xingar as pessoas que fazem artimanhas, se articulam aqui, se articulam ali. Porque se você quer mudar o mundo, você vai precisar fazer isso. É isso que eu quero propor para vocês. Beleza? Paz.